Bem, pessoal, ontem eu estava dando uma olhada no que ia ter no YouTube, porque eu sempre assisto aos podcasts. Então vejo ali o que vai ter nos Três Irmãos, o que vai ter no Inteligência Limitada, o que vai ter no Flow, no Redcast, e aí ia ter a entrevista do Nicolas Ferreira. Então vou falar para vocês sobre essa entrevista do Nicolas Ferreira. Eu não vi, porque eu não dou audiência para o Nicolas Ferreira. Porque eu já sei, já conheço o discurso desse parlamentar, desse deputado. E o discurso dele agora, eu tenho ouvido falar que ele está se colocando contra a questão dos impostos, né? Então, nos cortes. Os cortes a gente vê porque é rápido, né? E a gente não está dando engajamento. Se você entra no podcast, a tua presença lá, ela contribui para que a audiência do programa suba. E eu não vou dar audiência para um deputado como Nicolas Ferreira. Então, eu acho que isso é um conselho interessante para ser dado para quem é progressista, para quem é de esquerda, tá? Aonde você passar e tiver uma pessoa da extrema-direita brasileira, não comente, não curta, não participe. Porque é exatamente isso que faz com que tenha engajamento. Se o Nicolas Ferreira fez um vídeo falando fake news, como ele costuma fazer reiteradamente, com fundo preto, é, falando quase aquela famosa e célebre frase, quem me conhece sabe, não assista ao vídeo, tá? Nem para falar nada de negativo, nem para atacá-lo. Isso é muito importante que seja compreendido. O discurso dele é o seguinte, é um discurso agora em relação a impostos, né? E redução de gastos públicos. Só que no que concerne ao que é mais importante, que é taxar fintech, taxar bet, taxar banco, taxar super rico, aí o Nicolas ele é absolutamente contra. Vocês viram o vídeo que eu postei do Kim Kataguiri, o tal do MBL, né? Que tem lá o tarado de Kiev também. Vocês viram ele comemorando. Comemorando o quê? Comemorando a não taxação dos mais ricos. Sabe por quê, pessoal? Porque no Brasil, a política e o empresariado, eles estão ligados, tá? Então, assim, não existe uma separação. Você vai ver que a maioria dos empresários, eles estão querendo se tornar políticos. E a maioria dos políticos, eles são empresários. Então, assim, é uma classe, tá? Que faz parte da elite e que se protege. Eles vão fazer de tudo para não serem tributados, para não serem taxados. E como o brasileiro comprou esse papo do imposto, essa galera que se diz de direita, que se diz neoliberal, conservador, eles compraram que o problema do Brasil é imposto, né? Só que não, porque o imposto que incidia sobre as classes que estão ali na base da pirâmide, que é quem ganha até R$ 5.000 que está isento, e quem ganha de 5 a 7.350 vai ter uma taxação menor, o governo resolveu esse problema. E os deputados, eles tiveram, né, que engolir a seco e engoliram. Agora, no que diz respeito ao andar de cima, taxar quem tem muito, taxar o capitalismo financeiro brasileiro, aí o Nicolas, ele é absolutamente contra. Sabe por quê? Porque ele é financiado pelo capitalismo financeiro, que faz parte da elite brasileira. Então, assim, se você se deparar com um vídeo do Nicolas, não entre nem para comentar de forma negativa, para atacá-lo. Ignore. Ignorando, ele não tem a possibilidade de estar tendo mais visibilidade, e isso vai fazendo com que o discurso, na maioria das vezes, que está atrelado à mentira, à desinformação, à fake news, esse discurso caia por terra.